O dólar foi parar nas alturas e, obviamente, que isso virou meme para todo lado. A rede social está inundada de gente falando que o dólar está muito alto e que o governo é incompetente, por isso que o dólar está alto. Então a gente precisa entender o que faz o dólar ficar alto para a gente entender de fato de quem é a culpa, se é do governo ou se são de outros fatores. Vamos nessa? Então vamos entender essa história direitinho. Olha só. Dólar sobe para 5,87 e fecha o ano no maior nível em 4 anos. Essa notícia é do dia 1º de novembro, já tem 3 dias, mas isso aqui está viralizado, a história de que o dólar disparou e o governo não está sabendo agir para controlar. Será? Vamos entender então a dinâmica do que faz o dólar subir, principalmente nesse caso específico desse momento, porque cada momento o dólar sobe por uma razão. Vamos entender o que está acontecendo agora, para poder saber o que dizer. Entenda por que o dólar está subindo e o que isso tem a ver com os gastos do governo. Sim, a primeira coisa que se fala na grande imprensa, na imprensa hegemônica, é que o governo está gastando demais e por isso o dólar está alto. O governo tem que anunciar um corte de gastos, aí estava demorando para anunciar o corte de gastos, e aí o mercado, aquele ser invisível, resolveu ficar chateado que o governo estava demorando para anunciar o corte de gastos e resolveu subir o dólar. É assim que funciona? Então, vamos lá. O operador do mercado financeiro é o sujeito que compra o dólar, compra ação na bolsa, vende ação na bolsa, compra a letra do tesouro, faz os investimentos com o seu dinheiro. Esse sujeito, ele busca o quê? O lucro máximo, sempre. Mesmo que seja tirando dinheiro daqui, colocando ali e ficar mudando para todos os lugares. Sempre que envolve uma situação de incerteza, ele corre ou para o ouro ou para o dólar. São dois produtos que têm uma segurança maior de que vão continuar valorizando. E isso acontece no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, toda vez que o mercado financeiro quer dar uma ordem, quer sinalizar a vontade dele para o governo, ele movimenta o dólar e vai lá os especialistas das operadoras do mercado financeiro, né, os agentes de investimento que costumam dar entrevista para a imprensa especializada. O que eles falam? É porque o governo está gastando muito. Pronto, passamos o nosso recado. Por quê? Porque a imprensa vai dar, não vai explicar direito. Vai dar que o mercado está falando isso, ponto final. E essa fica sendo a versão, né, que fica valendo. Mas aí, será que é isso mesmo? Vamos entender essa lógica. Primeiro, o que está levando, segundo essa análise aqui, por que o dólar está subindo tanto? 3 fatores que explicam a alta da moeda. Quais são esses 3 fatores? Primeiro fator, a economia americana, não a brasileira, a americana. Por quê? Olha só, na avaliação do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, os dados têm indicado a necessidade de manter os juros elevados por mais tempo. A taxa de juros do Fed está hoje no intervalo de 5,25 a 5,5, o maior patamar desde o início do século. O que acontece? A economia americana, embora ela esteja aquecida, ela está crescendo mais lentamente do que se esperava. E aí a inflação continua alta. Então, para conter a inflação, o Banco Central dos Estados Unidos sobe o juro. Igualzinho acontece no Brasil com a taxa Selic. Quando o Banco Central de lá sobe o juro, passa a ficar mais interessante para o investidor investir em dólar, investir na moeda americana, porque o Banco Central está pagando juros mais elevados. Ele tira o dinheiro do Brasil, manda para fazer investimentos nos Estados Unidos, porque ele vai ganhar mais lá, e isso também faz o dólar elevar, porque ele tem que comprar dólar para fazer os investimentos lá nos Estados Unidos. Então tem uma maior procura pelo dólar, o preço do dólar sobe. Além do mais, a própria expectativa em relação à eleição americana também está influenciando, porque o risco do Trump ganhar a eleição significa também um motivo para a alta do dólar, porque ele já prometeu que se ele ganhar a eleição, ele vai colocar tarifa em produto importado para dificultar a entrada de produtos importados nos Estados Unidos. O que isso provoca no mundo inteiro? Uma redução das exportações de diversos países para os Estados Unidos, porque fica mais caro exportar para os Estados Unidos. Então muita gente vai diminuir a quantidade do que exporta. Esse produto que ainda continuar sendo exportado para lá, apesar das tarifas, vai ficar mais caro. Então vai gerar inflação nos Estados Unidos, porque os produtos vão ficar mais caros. Vai ajudar a inflação a crescer. E aí volta para a bola de neve. Se a inflação continuar alta, o Banco Central não reduz o juro. Se o Banco Central não reduz o juro, continua interessante para eles investir o dinheiro lá. Então a economia americana está influenciando diretamente na alta do dólar. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E a eleição, especialmente a eleição americana, está deixando todo mundo de cabelo em pé e isso está afetando o dólar.
Tem mais. Tensões no Oriente Médio. Sim, a gente tem lá Israel brigando com Gaza e agora, aliás, com Hamas, né? Não com Gaza. Mas está matando é Gaza. E aí você tem agora a entrada do Irã, uma possível entrada do Irã nesse conflito, porque o Hezbollah, que é um grupo paramilitar que é financiado pelo Irã e que fica no Líbano, andou atacando Israel. Israel resolveu revidar contra o Líbano e matou gente. E atacou o Irã, porque é o Irã que financia o Hezbollah. E aí, qual que é o perigo dessa entrada do Irã? O perigo de reduzir a produção de petróleo no mundo. O Irã é o quinto maior exportador de petróleo do mundo e o terceiro maior exportador de gás natural no mundo. Se bombardear a refinaria, reduz a produção de petróleo ou de gás. Se bombardear a estrada por onde passa caminhão com combustível ou com suprimentos também, para abastecer a indústria do petróleo, isso vai reduzir a produção. Se bombardear o porto por onde saem os navios petroleiros, vai reduzir a produção de petróleo. Então, reduzindo a produção de petróleo, o preço do barril de petróleo sobe. Isso também faz o dólar subir, porque as pessoas que investiam no petróleo vão investir seu dinheiro em dólar, porque é mais seguro, porque tem essa incerteza em relação à produção de petróleo. Então esse é o segundo fator internacional que está fazendo o dólar subir. Então, primeiro, as eleições americanas e a situação da economia americana. Segundo, as tensões no Oriente Médio, com a entrada do Irã, possível entrada, né, do Irã nessa guerra, que pode levar o mundo a produzir menos petróleo e isso fazer também subir o preço do petróleo e do dólar. Aí, terceiro fator, lá embaixo, fantasma fiscal. Se já não bastasse o ambiente negativo no exterior, a piora da percepção fiscal no Brasil agravou ainda mais a alta do dólar frente ao real. A decepção nesta semana foi com a revisão das metas fiscais na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O plano passou de um superávit primário de 0,5% em 2025 para déficit zero. A meta de superávit de 1% em 2026 passou para 0,25% a meio. E 2027 também. E de 1% em 2028. Então, o Brasil apresentou um novo relatório dizendo que a redução da dívida que o Brasil acumula todos os anos vai ser um pouco mais lenta do que se planejava antes. Então, era para ter déficit zero esse ano, pode ser que não tenha, deve ficar com um pouco de, aliás, ficar com um pouco de déficit. O ano que vem, tinha a previsão de superávit, vai ficar zerado, segundo as novas previsões, e assim até 2028. Então, o mercado fala, pera um pouquinho, vou reduzir meu investimento no Brasil, porque as contas públicas estão dando sinais de piora. E ele fala isso por quê? Porque ele não quer que taxa quem tem grana, ele quer que taxa o pobre. Ele quer que não faça programa social. Porque programa social, na visão do rico, é gasto desnecessário. O que é gasto importante para o rico? Pagar juro para ele. E o Brasil paga mais de 700 bilhões de reais de juros todo santo ano para os credores, para os investidores que emprestam dinheiro para o Brasil fazer suas obras. Então eles têm que garantir primeiro o pagamento dos juros deles. E aí, se o dinheiro não está dando, ao invés de fazer a política que o Haddad vinha fazendo até agora, de aumentar a arrecadação, cobrando imposto de quem não pagava, de gente rica, eles preferem que você corte os gastos na área social. É por isso que plantaram essa história de redução do seguro-desemprego, redução e taxação do fundo de garantia. Por isso que surgiram essas histórias nas redes sociais, porque os analistas do mercado plantam essas notícias na imprensa via seus jornalistas favoritos. E isso vira a versão oficial. E por que isso acontece? No argumento dos analistas do mercado financeiro, o que eles dizem? Bom, se as contas do governo não estiverem superavitárias, se não estiver sobrando dinheiro, então eu vou cobrar mais caro para emprestar dinheiro para o Brasil. Então aquele dinheiro que eu te emprestava a 5%, eu vou te emprestar a 6%, senão não empresto. Por quê? Porque é uma maneira que ele vê de ganhar mais dinheiro em cima do país. E aí, então, como o governo não quer ou tem mais dificuldade de cortar gastos sociais e estava planejando, em vez disso, aumentar a arrecadação, cobrando imposto do rico, o investidor fala, não, assim eu não gostei, assim eu não quero, vou cobrar mais caro do dinheiro que eu te empresto. E aí ele planta essa história no jornalista especializado em economia, de que o risco fiscal, ou seja, o governo está gastando demais, então por isso vai fazer o dólar subir, porque eu vou tirar dinheiro daqui e vou investir lá fora, ao invés de emprestar o dinheiro para o Brasil, vou emprestar para outro país, ou vou fazer um investimento em outro país, porque não estou gostando do cenário. Então é assim que ele sinaliza para o governo brasileiro por onde ele quer que o governo vai.
ele acha que ele manda e assim planta essas histórias de risco fiscal. Estados Unidos e risco fiscal doméstico podem levar dólar a R$ 6? Economistas comentam. Essa matéria aqui conversou com diversos economistas que falaram mais ou menos tudo que eu acabei de falar aqui para você. Desses processos especulatórios, essas pressões que o mercado faz para poder o governo atender a demanda deles, e a demanda deles é cobrar pouco dos ricos e não dar muito para os pobres. Essa é a receita. Se o governo vai numa direção contrária, eles tiram a grana e dificultam a vida do governo. Mas o fundamental dessa reportagem está lá no final, que é o seguinte, ó. Expectativas consensuais indicam queda do dólar. Essa reportagem ouviu vários economistas, cada um com uma opinião diferente sobre tudo isso que está acontecendo, mas uma opinião de todos é a mesma. A LCA estima um cenário básico com anúncio de corte de gastos pelo governo e sem medidas muito fortes de um eventual início da gestão de um republicano Donald Trump. Um dólar próximo a 5,20 no ano que vem. Em um cenário mais desafiador, poderia chegar a 6. A Armor está em calibragem de expectativas. Economistas consultados pelo Banco Central esperam que o dólar termine o ano 2024 em 5,50, enquanto as expectativas para 2025 são de 5,43 e em 2026 5,40, de acordo com o boletim Focus divulgado hoje. Ou seja, os economistas são unânimes em falar que o que está acontecendo é pontual. O dólar subiu e vai descer. E vai voltar a cair. E não vai ficar nesse patamar que ele está agora. Inclusive, essa é uma das maneiras que o mercado financeiro usa para realizar os lucros. Ou seja, eu compro o dólar baixinho. Eu preciso fazer um movimento para fazer esse dólar subir. Quando eu estiver lá no alto, eu vendo. Então eu vendo com lucro. Aí eu espero ele cair de novo, compro de novo e faço o mesmo movimento mais uma vez para forçar a subida do dólar. E quando ele estiver lá em cima, eu vendo os meus dólares de novo e lucro mais uma vez e vira uma ciranda que não termina nunca. Então, isso também é prática do mercado financeiro para ganhar dinheiro. Eles precisam que o dólar suba e caia o tempo todo para eles lucrarem. E agora estão no movimento de subida. Então, nada indica que seja uma tendência permanente. E aí, quando eu falo que a mídia compra e compra fácil, por quê? Porque o dono da mídia geralmente é amigo do banqueiro, é amigo do investidor, então o veículo de comunicação repassa exatamente o que ele ouve dos analistas financeiros. Como o aumento da incerteza fiscal potencializa a disparada do dólar. Aí você vai ler a matéria, tudo que eu acabei de falar sobre a eleição americana, sobre o Oriente Médio, tá tudo aí. Só que o destaque tá para a incerteza fiscal do governo brasileiro. Haddad, pacote de corte de gastos deve ser anunciado nesta semana. Sim, nesta semana. Então, provavelmente até pode ser anunciado hoje. Pode ser que nesse momento que você esteja vendo esse vídeo, o pacote já tenha sido anunciado. Por que isso aconteceu? Justamente porque o mercado está de mau humor e o governo resolveu fazer um tal do gesto para o mercado. O Haddad ia viajar para a Europa para fazer umas discussões lá do Ministério, teve que adiar a viagem para acelerar a apresentação da proposta de corte de gastos. Então, provavelmente no meu próximo vídeo eu devo estar comentando o que o governo vai estar cortando, onde o governo vai cortar gastos, para poder atender um pouquinho das expectativas do mercado. Mais uma vez, eu preciso dizer, o governo fazendo o possível, sim, porque é um governo nas cordas, com um Congresso extremamente conservador e aliado dos investidores financeiros, dos mega investidores. Então, o governo está acuado num canto e aí ele faz o que é possível, não o que é o ideal. E é isso que está acontecendo nesse momento. Tanto é verdade que assim que o Haddad anunciou que não, já vamos anunciar, vocês não vão esperar mais, o que aconteceu? Bolsa avança e dólar cai após Haddad dizer que Lula finalizará os cortes hoje. Aí pronto, atendeu o que o mercado quer, o mercado deixa o dólar cair e para de pressionar o governo. É assim que funciona, é assim que sempre funcionou e repito mais uma vez. Por quê? Porque eles não querem pagar imposto, eles querem só lucrar. E tanto é verdade que a Câmara rejeita taxar fortunas e termina a regulação da reforma tributária. Sim, os deputados votaram contrários a taxar gente que tem mais de 10 milhões de reais de patrimônio. Então, uma pessoa que tem 10 milhões de reais de patrimônio, ela é rica, ela pode aplicar esse dinheiro e viver da aplicação, ou seja, ela não vai mudar o padrão de vida dela se ela perder o emprego, né? Com 10 milhões de reais de patrimônio. Essa pessoa, então, ela é rica. Então, ela tem que pagar mais imposto do que ela paga, porque ela paga muito mais que o trabalhador, paga muito menos do que um trabalhador que ganha salário mínimo. Mas, segundo os deputados, e quem foi majoritariamente, praticamente inteiro a votação? A oposição, o PL do Bolsonaro, o Centrão, essa galera que atende aos interesses dos ricos, impediram que o governo taxasse fortunas, taxasse gente rica, porque o interessante para eles é o pobre continuar se lascando.
dólar cai mais de 1% e vai a 5,76 com expectativa por corte de gastos e eleições nos Estados Unidos no radar. E Bovespa sobe. Então a bolsa subiu, o dólar caiu por conta de todas essas incertezas. O grande destaque da semana, tá vendo de novo como não tem nada a ver com a questão fiscal brasileira? O grande destaque da semana são as eleições presidenciais dos Estados Unidos que acontecem nesta terça-feira, em que se enfrentam a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. As apostas do mercado financeiro são de uma vitória de Trump, mas nos últimos dias mostraram um avanço de Harris. A possibilidade de cenário em que o republicano saia vitorioso tem desvalorizado as moedas de países emergentes, como o Brasil, ou seja, não só o Brasil, né? Está acontecendo no mundo. Na esteira de declarações do candidato sobre a intenção de aplicar mais tarifas aos produtos importados nos Estados Unidos, o que prejudicaria países exportadores. Então, mais uma vez, outra reportagem que, quando você lê nas entrelinhas, quando você não fica só lá no título, você entende que o que está fazendo o dólar subir são principalmente dois fenômenos: a eleição americana e a economia americana, e o outro fenômeno, o risco de uma guerra total no Oriente Médio, com a entrada do Irã na guerra, o que iria reduzir a produção de petróleo no mundo e fazer o preço subir. Lá em terceiro lugar, em ordem de importância, está essa história do risco fiscal. Por quê? Porque os magnatas, os donos da grana, querem sinalizar para o governo como eles querem que o governo leve a economia. Não é como o governo quer, é como eles querem. Se ele não fizer a vontade deles, eles simplesmente fecham a torneira, não emprestam dinheiro ou cobram muito mais caro para emprestar o dinheiro para o Brasil, e aí isso faz com que o Brasil gaste mais e faça menos. Então é assim que eles chantageiam os governos, e isso não é só do governo Lula, não. São todos os governos chantageados dessa forma pelo mercado financeiro. Então agora a gente entendeu a dinâmica dessa subida do dólar e entendeu que não tem a ver com esse aspecto do risco fiscal brasileiro. Até tem um pouquinho de influência, porque o mercado está dando esses sinais para o governo, mas quando a gente olha no grosso do que está acontecendo, o dólar está subindo por causa da economia americana, por causa da eleição americana e por causa da guerra entre Israel e o Irã. É isso, gente.